E agora vamos receber no Central de Notícias também o deputado federal do União Brasil, Paulo Aze, que é um novo relator da PEC 6x1, que é pelo fim, né, da jornada 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ. Agora sim. Boa tarde, deputado. Bem-vindo. Prazer contar com a sua presença aqui no Central. E boa tarde à nossa Vitória Bel, que já dá o ar da graça, está aí ao lado do deputado e vai começar a condução dessa entrevista. Depois a gente pega daqui. Vitória. Boa tarde, Amanda. Obrigada. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Deputado, obrigada por conversar com a gente aqui no SBT News. Bom, nessa relatoria agora da PEC pelo fim da escala 6x1, a gente entende que na CCJ, claro, é mais uma... para ver a admissibilidade da matéria, né? Se está tudo constitucionalmente ok. De toda forma, queria saber se o senhor já defende alguma mudança, por exemplo, trazer um mérito mais, uma escala escalonada, uma redução de jornada escalonada, perdão, como defende a oposição. O que o senhor defende de mudanças? Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Amanda, e a todos que acompanham o SBT News. Olha, nós vamos iniciar a avaliação por aquilo que está sendo proposto. As duas PECs que tramitam na Comissão de Constituição e Justiça tratam de uma redução da hora trabalhada durante a semana, uma redução da jornada de trabalho para um novo modelo de 4x3, com uma carga horária semanal de 36 horas. Esse é o ponto de partida da avaliação e da discussão dessa matéria, que todos nós sabemos da importância, o quanto envolve aí os diversos setores da nossa sociedade. É claro que na Comissão de Constituição e Justiça nós vamos nos debruçar sobre, inicialmente, os aspectos técnicos, jurídicos, constitucionais. Mas é inevitável que, no decorrer das discussões, as questões de mérito também sejam discutidas. Então, nós vamos centrar a nossa atenção nas questões de natureza constitucional, mas também vamos permitir que o início do debate, o início da discussão, a busca por informações, principalmente com relação às repercussões dessas possíveis alterações, podem trazer de melhoria para a classe trabalhadora e como se pode mitigar os efeitos nos diversos setores produtivos da nossa economia. E o senhor acha que essa discussão, então, vai passar por modificações no mérito? E em quanto tempo que isso pode acontecer? Antes das eleições é possível? Olha, inicialmente, a PEC, como disse, será avaliada do ponto de vista constitucional. Ela, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, aí sim, o presidente da Casa institui uma comissão especial que vai se debruçar sobre o mérito da proposta. O que nós queremos e pretendemos fazer é iniciar o debate para levantar as discussões e apontar caminhos, né? Esses caminhos podem ir na direção de propostas alternativas. Agora, quem efetivamente vai deliberar e vai decidir qual será o formato final que será submetido ao plenário da Câmara, certamente será o conjunto dos deputados, o posicionamento de cada partido político que compõe o Parlamento e a Câmara dos Deputados. Amanda, com você. Deputado, só nessa primeira etapa, na CCJ, porque o senhor trilhou um caminho que é um caminho relativamente longo, uma PEC, é natural que tenha essa importância mesmo, né? CCJ, Comissão Especial e só aí o plenário da Câmara. Quanto tempo deve demorar essa primeira etapa na CCJ? Eu quero saber se o senhor já começou a ser procurado pelo setor produtivo, pelas frentes parlamentares, como a do empreendedorismo, por exemplo, porque eu, em consulta com diversas fontes, já ouvi que há muito receio de que haja uma redução no número de geração de empregos a partir da redução da escala de trabalho, da jornada de trabalho, que possa haver também uma redução no próprio PIB, um aumento de custo para as empresas, que resultaria num aumento de preços para o consumidor. O senhor já tem ouvido essas reclamações, essas demandas, essa preocupação do setor produtivo? E aí também sobre o cronograma na CCJ, por favor. Olha, Amanda, a recomendação que eu recebi do presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, é que nós possamos dar celeridade à tramitação dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. É claro que essa celeridade não pode ser um impedimento para que o debate, as discussões possam efetivamente acontecer. E é esse o nosso objetivo,
dar celeridade, mas, ao mesmo tempo, privilegiar as discussões. Ouvir o governo, ouvir os representantes dos trabalhadores, ouvir os setores que geram emprego em nosso país, conversar com os diversos partidos que compõem esse parlamento para que possamos começar a entender qual será a proposta possível, qual será a proposta que pode, de alguma forma, atender os justos interesses da classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, ter cuidado com aqueles que empregam. Se não existe emprego, não existe trabalho. Então, é buscar, dentro de um clima de consenso, de tranquilidade, mas, acima de tudo, de muita responsabilidade, buscar avançar. Mas, como disse, avançar com responsabilidade e com equilíbrio, para que, ao final desse debate, dessa discussão, aí sim, já na comissão especial, possa ser produzido um relatório que tenha um amplo apoio dos diversos setores da sociedade brasileira e também da maioria expressiva dos partidos políticos que compõem essa casa. O senhor acha que ainda no mês de março sai da CCJ? Olha, vamos tentar, né? O presidente da casa tem esse cronograma, tem esse pedido, mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Leur Lomanto, quer ampliar em todas as suas fases a discussão, as oitivas dos diversos atores. Nós estamos agora no início desses trabalhos e é nesse momento que nós vamos buscar as informações. Então, os setores produtivos terão a oportunidade de trazer aqui as suas demandas, as suas visões, a classe trabalhadora da mesma forma. Se a gente conseguir avançar e chegar no final do mês de março já com uma demanda e um levantamento de informações que nos dê a segurança de propor, não é, um caminho, espero que seja pela continuidade e pela admissibilidade dessa PEC, as informações que já estejam levantadas possam subsidiar essa etapa posterior, que é a construção de um texto final que será apresentado no futuro ao plenário da Câmara dos Deputados. Amanda, acredito que vocês tenham mais perguntas aí no estúdio com a nossa analista. Sim, sim. A nossa analista Marcela Matos também participa da entrevista e tem uma pergunta para o deputado. Deputado, tivemos nesta semana declaração de dois dirigentes partidários, Valdemar Costa Neto e Antônio Rueda, contrárias à PEC 6x1. Inclusive, eles defendem que esse projeto seja rejeitado ainda na CCJ. Antônio Rueda é o presidente do seu partido, do União Brasil. Então, eu gostaria de saber qual é o peso da declaração dele na confecção do seu relatório e também nos demais deputados do partido. Olha, Marcela, eu não vi em que contexto essas declarações foram dadas. De todo caso, eu quero dizer que quem tem a primazia pela pauta, não só desse assunto, mas de todos os assuntos que tramitam nessa casa, é o presidente da casa, é o deputado Hugo Mota. Foi ele que tomou a decisão de enfrentar esse tema. Aliás, eu acho que o país já tem maturidade suficiente para fazer esse debate. A decisão foi do deputado Hugo Mota, que sempre, ouvindo os diversos líderes partidários, constrói a pauta. A essa relatoria cabe a avaliação da admissibilidade, da constitucionalidade da matéria, e é isso que nós vamos fazer, um trabalho técnico, jurídico, e propor um parecer, claro, observando aquilo que está previsto no nosso regimento e na nossa Constituição. Agora, o andamento de como isso vai se dar, o prazo em que isso será efetivamente decidido no plenário da Casa, aí é uma atribuição do presidente Hugo Mota e que tem uma responsabilidade enorme, é o principal condutor de todo esse processo aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, Amanda, tem mais alguma pergunta aí no estúdio? Sim, eu tenho uma última pergunta. Há um incômodo também do governo, dos autores originalmente dessa PEC, que foram apensadas, né? Reginaldo Lopes, Érica Hilton, com a sua relatoria, deputado, porque vem o senhor como opositor do governo na Bahia, do governo de Jerônimo Rodrigues. Isso, de alguma forma, vai pesar ou vai interferir no seu trabalho? Porque agora existe uma disputa aí de paternidade
pelo fim da escala 6x1 entre o governo e o presidente da Câmara dos Deputados, que pôs isso para andar um pouco à revelia por meio de uma PEC, não de um projeto de lei. Como é que o senhor vê essa disputa de versões e esse projeto que é uma bandeira de campanha do presidente Lula à reeleição? Olha, o que eu acho que o que pode acontecer de pior é que esse debate possa ser contaminado pelo populismo e pela demagogia. Eu espero que todos os atores, sejam os partidos de esquerda, sejam os partidos de direita, sejam os partidos de centro, enfrente esse debate com responsabilidade. É claro que cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um defendendo as suas ideias, e tenham a consciência que uma matéria como essa, com a relevância que ela tem, que afeta diretamente a vida das pessoas, que afeta diretamente os empregos que são gerados nesse país, esse assunto não pode se tornar um cabo de guerra, uma disputa entre os diversos setores que produzem no nosso país. Então, eu espero que, efetivamente, nós possamos fazer um trabalho técnico, um trabalho jurídico e possa apresentar, ao final dele, um avanço efetivo à população brasileira e, especialmente, à classe trabalhadora do nosso país. Deputado, uma última pergunta antes da gente encerrar. A oposição, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, citou, por exemplo, uma possibilidade de fazer uma coisa mais ampla, como uma reforma trabalhista e até mesmo uma negociação de horas trabalhadas, pagamento por horas trabalhadas. O senhor acha que isso é possível de entrar na proposta? Olha, eu entendo uma avaliação superficial, é inegável o benefício que uma proposta de redução da jornada de trabalho traz para os trabalhadores. Nenhum parlamentar que tem mandato aqui na Câmara dos Deputados gostaria de dar um voto contra isso. Eu acho que isso beira a unanimidade na casa. O que nós precisamos avaliar, o que nós precisamos saber é como tratar os setores que efetivamente poderão ter um impacto importante. Quais são esses setores? São aqueles que têm a mão de obra como um fator preponderante no custo de produção daquilo que ele oferta à população. Esses setores terão uma visão especial do poder público. O governo está disposto para, de alguma forma, dar um tratamento especial para mitigar esses efeitos, ou o custo, eventual custo de produção que pode ser agregado com essa decisão vai ficar apenas nas costas dos pequenos, dos microempresários, da classe dos comerciantes, setores que, como disse, têm efetivamente um impacto muito grande. Então, essa discussão vai ser, claro, iniciada na Comissão de Constituição e Justiça. É muito bom que o governo apoie o projeto, dê declarações públicas que quer o avanço dessa matéria, mas ele também será chamado para dar a sua contribuição na construção de uma proposta que possa atender, se não a todos, mas a maioria expressiva da população do nosso país e dos setores que produzem aqui no Brasil. Tá certo, deputado. Obrigada. Amanda, é com você no estúdio. Excelente. Muito obrigada, Vitória, deputado, por essa entrevista. Bom trabalho para vocês. Boa tarde.